De acordo com Haji Asif, eles estavam cometendo atos de terrorismo contra forças comunistas. Eles estavam cometendo terrorismo contra a União Soviética. Eles estavam praticando terrorismo no Afeganistão. Foi isso que ele disse. E essa é a verdade. Na época, isso era considerado legítimo pelos americanos. Você sabe, os liberais paquistaneses estavam todos nas ruas dizendo queremos paz. Na véspera da guerra, houve um protesto em Lahore, organizado pelo Comitê de Ação Conjunta e pela Comissão de Direitos Humanos do Paquistão. Todos estavam dizendo, queremos paz, queremos o fim do terrorismo. Mas Arnab Goswami estava dizendo, vamos tomar o país, vamos pulverizá-los. Algumas pessoas diziam, vamos transformar isso em Gaza, etc. É uma loucura. Eu trabalho todos os dias como ativista político contra o establishment. Eu sei exatamente qual é a situação. Não há golpes acontecendo neste país. Não há colapso do Estado acontecendo aqui. Por favor, não diga isso. Precisamos de paz na região. Precisamos de desenvolvimento pacífico, ciência e tecnologia e crescimento. E a Índia está crescendo. Então, por que você iria querer causar confusão e criar problemas para si mesmo? Vocês estão crescendo tão rapidamente. Continuem crescendo. Nós também vamos tentar alcançar vocês. Apenas nos deixem em paz. Deixem o Tratado das Águas em paz. O exército não está interessado. Isso também está totalmente incorreto. Durante o período de Musharraf, tivemos um diálogo abrangente entre o exército do Paquistão e o exército da Índia, a inteligência do Paquistão e a inteligência da Índia, e criamos uma força-tarefa conjunta para combater o terrorismo. Por favor, para começar, devemos falar sobre a redução das tensões entre Índia e Paquistão para que possamos iniciar a desmilitarização. A partir daí, de fato, pode ocorrer o florescimento de movimentos autônomos pela liberdade. O que você pensa sobre isso? Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um patrono, ou doar pequenas quantias usando o link disponível na descrição. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao professor Taimur Rahman. O professor Rahman é um ativista político e músico paquistanês que atua como secretário-geral do partido Mazdoor-Kisan. Para nossos espectadores internacionais, esse é um partido de trabalhadores e camponeses. Ele também é o guitarrista principal e porta-voz da banda de música progressista Lal. Ele leciona ciência política na Universidade de Ciências Administrativas de Lahore desde 2002. Também lecionou economia na Escola de Economia de Lahore de 1998 a 2003. Professor Rahman, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado. Você basicamente contou para todos o meu currículo inteiro, então acho que estou satisfeito. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Quero discutir, é claro, a relação entre Índia e Paquistão. E já estamos nos comunicando há algum tempo, mas fico feliz que conseguimos nos encontrar após o cessar-fogo para que possamos focar mais nas questões urgentes e de longa data. Mas, para nossos espectadores internacionais, aqueles que não são necessariamente do sul da Ásia, deixe-me dar um breve contexto. Em 22 de abril, 25 turistas na Índia e um habitante local da Caxemira foram mortos em um ataque terrorista hediondo. Após isso, a mídia indiana fomentou uma histeria de guerra, já que a Índia se recusou a abrir canais diplomáticos ou permitir negociações com terceiros, e decidiu adotar medidas punitivas, começando por suspender o Tratado das Águas do Indo.
Em 7 de maio, a Índia realizou ataques profundos em território paquistanês, alegando atingir infraestrutura terrorista. O Paquistão declarou que pelo menos 26 civis foram mortos. O Paquistão também afirmou ter abatido 5 aeronaves indianas, o que a Índia nega, mas fontes internacionais verificaram que a Índia deve ter perdido pelo menos 2 a 3 aviões. Isso foi seguido por uma série de ataques com drones e mísseis, incluindo mobilizações militares de ambos os lados, até que em 10 de maio conseguimos um cessar-fogo tão necessário. Agora, conforme relatam as agências de notícias ANI e PTI na Índia, a calma foi restaurada e as armas silenciaram. Professor Raman, há muito que discutir, mas acredito que, como indiano, devemos começar pela mídia indiana, que pessoalmente considero a principal responsável por fabricar esse consentimento para a guerra. Tudo começou com a mídia televisiva, que fez o trabalho pesado de martelar a ideia de que não havia outra possibilidade além da guerra. Mas depois que a escalada começou, foram as vozes mais sensatas, a mídia de elite, os liberais, que também se juntaram, dizendo que havia apenas uma opção, que era a retaliação para dar uma lição ao Paquistão. Como paquistanês que tem se manifestado fortemente contra a guerra em ambos os lados, qual foi sua percepção sobre como a mídia indiana fabricou esse consentimento para a guerra? Bem, antes de tudo, muito obrigado por me convidar. Estou muito grato por ter recebido esta plataforma para falar sobre esse assunto. E a primeira coisa que quero dizer, naturalmente, é que quero expressar minha solidariedade às vítimas do ataque em Pahalgam, as famílias das pessoas que foram brutalmente assassinadas por um ato hediondo de terrorismo. Meu coração, minha solidariedade está com eles. A mídia indiana, como você corretamente apontou, é realmente um caso de estudo. Acho que deveriam ser escritos vários artigos sobre isso. Acho que nos próximos 5 ou 6 anos, os estudiosos da mídia terão muito trabalho. Só posso comentar de fora, mas acredito que 2 coisas aconteceram. O primeiro, é claro, é que em todo o mundo a tecnologia da comunicação de massa foi completamente transformada. Saímos de canais regulares de televisão e rádio, que só o Estado podia criar, ou para os quais apenas o Estado tinha recursos econômicos, para um mundo onde os próprios capitalistas, empreendedores, empresários e até mesmo pequenos negócios têm capacidade financeira para criar plataformas que agora podem ter enorme alcance. Essa transformação, obviamente, aconteceu graças à televisão a cabo, por um lado, mas por outro também graças às redes sociais. Portanto, uma das mudanças é a transformação tecnológica. E como Marx e Engels sempre gostavam de dizer, onde há uma transformação tecnológica, sempre haverá uma transformação nas relações de produção. Então, toda a economia política da comunicação de massa foi completamente transformada. E as pessoas que estavam atentas a essa transformação, pessoas que tinham dinheiro, recursos e o entendimento de que o cenário da mídia havia mudado, foram muito rápidas em tirar proveito disso. Esse não foi o partido do Congresso. Não foi a esquerda, nem globalmente, nem mesmo na Índia ou no Paquistão. Foi globalmente a direita que soube aproveitar as oportunidades. E são eles que mais reconhecem a importância disso, seja falando sobre Elon Musk assumindo o Twitter, sobre como o Facebook opera e assim por diante, ou sobre como as redes sociais funcionam globalmente. Então, na Índia, acho que vemos que o BJP foi extremamente eficaz. A direita de centro foi extremamente eficaz em capturar ou criar as estruturas institucionais e redes necessárias para impulsionar seu ponto de vista e usar essa nova mídia para isso. Eu estava dizendo em outra entrevista que eu assistia a Doordarshan quando era criança, porque ela chegava a Lahore, e ainda chega, pela antena, etc, etc. A recepção não era tão boa, mas a gente sempre conseguia pegar, então assistíamos. Quando nos cansávamos da PTV, mudávamos para assistir a Doordarshan.
E sabe, as notícias lá eram bem diferentes. O estilo das notícias, tanto na PTV quanto na Doordarshan, era bem diferente. O estilo era que a contenção era a regra do dia. Você tinha que falar de maneira muito formal. A formalidade era fundamental. Ambos os lados, mesmo quando falavam sobre guerra, sempre faziam isso de forma extremamente formal. Às vezes, era bem entediante porque eles falavam de coisas extremamente graves, mas faziam isso de um jeito tão monótono que parecia que estavam te contando sobre o tempo ou algo assim. E agora vemos o oposto. Vemos que as coisas mais mundanas, banais e realmente sem importância são exageradas e apresentadas de forma tão sensacionalista que pensamos que isso é a notícia mais importante. Por exemplo, se um F-16 foi abatido, ou se um Rafale foi abatido, ou se tal avião foi abatido. Aviões que não fabricamos, aviões que apenas compramos de outras pessoas. Sabe, se aviões chineses fizeram isso ou não fizeram aquilo, etc. Nós não fabricamos esses aviões, apenas compramos esses aviões. Mas de alguma forma, nossa identidade nacional está associada ao fato de um F-16 ter sido abatido ou de um avião francês ter sido abatido. Quero dizer, é algo realmente estranho. Então tudo isso é impulsionado por esse tipo de nova mídia e sensacionalismo. E acho que você está absolutamente certo ao apontar que esperávamos o que talvez você chamaria de mídia hindutva, ou mídia pró-BJP. Esperávamos que eles aumentassem a temperatura nesse sentido. Mas o que realmente nos surpreendeu, como paquistaneses, foi como a mídia liberal também reagiu. Pessoas que, na verdade, conhecem o Paquistão muito melhor. Quero dizer, eu diria que o BJP e os seguidores do BJP realmente não sabem muito sobre o Paquistão. Quando converso com eles nas redes sociais, fica muito claro e óbvio para mim que a compreensão deles sobre o Paquistão é realmente bastante pobre. Eles não sabem o básico sobre o que aconteceu na política do Paquistão. Mas pessoas como Barka Dutt e Shashi Tharoor, etc., conhecem a história do Paquistão. Eles conhecem as lutas políticas que ocorreram no Paquistão. Eles conhecem as dinâmicas dentro do Paquistão. E a forma como eles embarcaram nessa onda nacionalista foi realmente bastante surpreendente para mim. Chocante para mim. Eu não acho que os paquistaneses... Quer dizer, eu não sou um liberal paquistanês, não sou um liberal. Mas acho que, sabe, os liberais paquistaneses estavam todos nas ruas de Dawson, queremos paz. No dia anterior à guerra, houve um protesto em Lahore, organizado pelo Comitê de Ação Conjunta e pela Comissão de Direitos Humanos do Paquistão. Todos diziam, queremos paz, queremos o fim do terrorismo, queremos que o Estado paquistanês investigue o envolvimento dessas pessoas, queremos que o Estado paquistanês ajude a capturar esses terroristas, etc., e ajude a Índia nesse sentido. Queremos evitar a guerra, não queremos uma escalada, e assim por diante. Então, sim, acho que a mídia indiana conseguiu, com sucesso, sequestrar a narrativa geral sobre a identidade indiana, o nacionalismo indiano e o que deve ou não ser feito em relação à política externa indiana. E os partidos de oposição no Paquistão, não importa o que o governo faça, a oposição sempre vai dizer, não, está errado. Eles sempre vão questionar. E da mesma forma, no Paquistão, qualquer coisa que o governo faça, vai haver uma parte significativa da mídia que vai dizer, não, o que vocês estão fazendo está errado. Uma grande parte da mídia vai dizer isso. Há algumas pessoas que vão dizer sim, está absolutamente certo. Mas você sempre pode esperar que a mídia esteja constantemente criticando e desafiando o governo. Mas na Índia, nem mesmo vemos isso por parte dos liberais e do partido de oposição. E isso, para mim, na verdade, é bastante chocante. Ontem à noite, conversei com um iraniano, não vou dizer o nome dele, e ele detesta os israelenses. Estávamos falando sobre Índia e Paquistão fora das câmeras, e ele disse, isso me machuca porque admiro a Índia, mas o jeito que os indianos se comportam nos estúdios de notícias, nem os israelenses fazem isso.
Quero dizer, até os israelenses são melhores. Isso explica muito sobre como a comunidade internacional vê essa loucura que está acontecendo na mídia indiana. Fico feliz que você tenha falado sobre a economia política da mídia. Uma das coisas que percebo é que à medida que o espectro de canais a cabo foi liberalizado, muitos canais surgiram. E não era algo muito lucrativo porque havia uma hipercompetição. E uma das competições que eles enfrentavam vinha do setor de entretenimento. Então são os canais Z, Star e Sony. Eles recebiam muitas visualizações e, naturalmente, ficavam com a maior parte da fatia publicitária. O que aconteceu com a mídia, efetivamente, foi que ela passou a tentar competir com o espectro do entretenimento. Assim, tiveram que usar emoções e acabaram se tornando mais entretenedores do que cumprindo o propósito original da mídia. Quero dizer, isso, na minha opinião, já estava embutido na economia política de como a mídia foi incorporada a essa corporatização. Depois há o outro espectro do hipernacionalismo, onde há uma disputa competitiva para ver quem consegue ser mais nacionalista. E isso explica um pouco porque Shashi Tharoor e outros estariam se alinhando para provar quem é mais nacionalista indiano. Não, essa é uma observação excelente. Excelente. Quero dizer, isso é fascinante. Fascinante. Eu acompanhei apenas a mídia paquistanesa de elite, especialmente o The Dawn, e alguns trechos ocasionais de autoridades importantes. E encontrei uma voz extremamente sensata e muita moderação. Mas se você pudesse nos contar um pouco mais sobre a recepção mais ampla dessa escalada, como estava o clima no Paquistão, porque isso também nos ajudaria a discutir alguns dos caminhos a seguir que quero abordar à medida que avançamos. Quero dizer, preciso dizer isso com o máximo respeito por todos os indianos. Os paquistaneses estavam rindo da mídia indiana. Digo isso com o maior respeito. Me desculpe, não quero ofender o sentimento nacional de ninguém, mas estávamos literalmente dizendo o que há de errado com a mídia indiana. E estávamos fazendo piadas no Instagram. Você pode ver isso. Tantas piadas diferentes que as pessoas fizeram sobre Arnab Goswami e outros que estavam dizendo que Lahore está devastada, que Karachi está destruída, que Pindi está destruída. Quero dizer, a gente pensava, em que mundo essas pessoas vivem? Estamos sentados aqui em Lahore, aproveitando o sol, e por aí vai. E os relatos que estão chegando sobre a cidade simplesmente não são verdadeiros. E então, eu acho que o que aconteceu, posso estar errado, mas estou percebendo que o que aconteceu foi que existe uma indústria de pessoas que queriam deliberadamente criar notícias falsas para gerar caos dentro do Paquistão. Depois a grande mídia pegou essas notícias falsas e as divulgou como se fossem verdadeiras. Então isso criou um tipo de ciclo de retroalimentação, no qual a mídia indiana acabou caindo, sabe? Porque eles estavam apenas buscando confirmação para seus próprios vieses, ou não sei o que eles estavam pensando, mas simplesmente não confirmaram se a notícia era verdadeira ou falsa, e apenas seguiram com ela. Fiquei feliz em ver que muitas celebridades indianas e outras pessoas agora estão realmente reconhecendo o quão insana é toda essa situação. Francamente, sabe, deixe-me dizer, como socialista, sou totalmente contra a ideia de que, sabe, uma mídia privada é necessariamente, entre aspas, uma mídia livre. O que estamos vendo aqui é que nos foi dado esse argumento. Se você tem muita mídia privada e muitos canais diferentes competindo entre si, então você tem muitos pontos de vista diferentes e assim por diante. Mas esse não é o caso de forma alguma. Na verdade, o que se vê é que a competição não cria diversidade. Ela, na verdade, nivela todo mundo por baixo e acaba emburrecendo todo mundo, basicamente. A competição não está criando o outro efeito de levar as coisas para uma direção de maior objetividade e maior análise, mas está levando as coisas para o caminho de emburrecer tudo, simplificar e vender como infotainment.
Então, não apenas do ponto de vista do que acontece com o capitalismo, no sentido do motivo do lucro e da exploração da classe trabalhadora, mas até mesmo do ponto de vista do que acontece com a informação, com a privatização da mídia, eu acho isso impressionante. É terrível. Eu estava pensando, quando ouvi um programa do Arnab Goswami, ele ficava dizendo coisas como: nós vamos tomar a Caxemira ocupada pelo Paquistão. Ele gritava a plenos pulmões: nós vamos tomar a Caxemira ocupada pelo Paquistão. E eu pensei comigo mesmo, isso não é o que o governo indiano sinceramente está dizendo. O governo indiano ainda dizia: estamos realizando ataques precisos, cirúrgicos e calibrados contra terroristas, e não temos planos maiores de guerra em relação ao Paquistão. Essas eram quase as palavras exatas de pessoas como Shashi Tharoor, etc. Certo? Mas Arnab Goswami dizia: nós vamos tomar o país, vamos pulverizá-los. Algumas pessoas diziam: vamos transformar aquilo em Gaza, e por aí vai. É uma loucura. Eu pensava comigo mesmo, deve existir alguma lei que diga que um apresentador comum da mídia, que não é representante do governo, que não é porta-voz do governo, não deveria ter o direito de dizer o que seu país vai fazer com outro país. Quero dizer, não existe alguma lei que diz que você não pode sair por aí falando sobre a política externa da Índia? Você não é o ministro das Relações Exteriores. Esse é o trabalho do ministro das Relações Exteriores. Esse é o trabalho do primeiro-ministro. Esse é o trabalho dos representantes eleitos pelo povo. Você não é um representante eleito. Pare de dizer que a Índia vai fazer isso ou aquilo. Esse é o trabalho do governo. O seu trabalho, na verdade, é relatar o que a Índia está fazendo, ou o que o Paquistão está fazendo, e o que você acha disso. Então, como é que os âncoras ganharam o direito de opinar sobre a política externa de um grande país? Eu não sei como isso é possível. Isso me deixa perplexo. Na noite passada, quando o cessar-fogo foi anunciado, a mesma pessoa, nem quero mencionar o nome dela, se manifestou contra, dizendo: não vou aceitar o cessar-fogo a menos que o governo indiano me diga. E aparentemente, enquanto fazia essa caricatura, parece que recebeu um telefonema. E então, gradualmente, seu tom e postura começaram a mudar. É uma loucura. O seu governo aceitou o cessar-fogo e você ainda está dizendo: não, não, não. Quem é você para não aceitar? Afinal, você é o governo? Você é um representante do governo? Você é um representante do exército? Que direito você tem de dizer isso? Você é um apresentador de notícias. Informe as notícias. Analise-as. Examine-as. Dê sua opinião sobre elas. Mas dizer: eu não vou aceitar, por quê? Cabe ao governo aceitar ou não. É muito estranho. Você mencionou o termo infraestrutura terrorista. Acho que queremos discutir essa grande e urgente questão, porque para os indianos eles veem o establishment paquistanês como cúmplice em travar uma guerra assimétrica na Caxemira, controlada pela Índia. Claro, o ministro da Defesa do Paquistão estava seguro, falou sobre terrorismo e sobre a história do Paquistão com isso. Então são duas dimensões diferentes. Uma é a participação do Paquistão no projeto que começou no Afeganistão, em 1979, e depois a forma como isso afetou o próprio Paquistão. O Paquistão é, na verdade, a maior vítima. Quero dizer, há relatos de cerca de 1.100 ataques terroristas no Paquistão no ano de 2024. Isso não é nada comparado à Índia. Mas há outra dimensão da Índia, que é a guerra assimétrica. Você pode destrinchar essas duas dimensões nas quais o Paquistão se encontra envolvido, no que diz respeito ao terrorismo. Com certeza. Acho que Khawaja Asif realmente acertou em cheio quando disse que, a pedido do Ocidente, apoiamos e criamos uma grande rede jihadista, que basicamente era uma rede terrorista já nos anos 1980.
Eles estavam, segundo Khawaja Asif, cometendo atos de terrorismo contra forças comunistas, contra a União Soviética e praticando terrorismo no Afeganistão. Foi isso que ele disse, e essa é a verdade. Na época, isso era considerado legítimo pelos americanos e por todo o Ocidente, porque era contra o comunismo, contra o socialismo e contra o inimigo deles, que era a União Soviética. Então eles patrocinaram esquadrões da morte, como todo mundo sabe, na Nicarágua e na Guatemala. Eles apoiaram a Renamo, eles apoiaram a UNITA e a FENALA. Eles apoiaram a África do Sul do Apartheid. E eles apoiaram Pinochet. E apoiaram todo tipo de violência contra-revolucionária. E fizeram a mesma coisa aqui no contexto do Paquistão e do Afeganistão. Ao fazer isso, transformaram não apenas o Afeganistão, mas também o Paquistão. Veja o Afeganistão hoje. Era um país nos anos 70 que esperava criar alfabetização em massa e alfabetização universal em toda a região, trazendo mulheres para o mercado de trabalho e para a educação, emancipando-as, criando uma constituição e assim por diante. E hoje, talvez seja o único país no mundo onde o governo diz não vamos mandar meninas para a escola. O único país no mundo que afirma isso abertamente. E isso é algo que você esperaria da Idade das Trevas ou do período medieval da história. Você não espera isso no século XXI, mas está aí. Quem é responsável por isso? Claro, é toda essa contra-revolução e as forças que foram criadas pelo Império dos Estados Unidos que são responsáveis por isso no geral. E o Paquistão e seu governo foram participantes dispostos nisso na época. Claro, não tínhamos um governo eleito. Tínhamos uma ditadura militar que foi apoiada por 11 anos pelos Estados Unidos da América. Isso veio após um dos governos eleitos mais empolgantes do Paquistão, não foi? Sim, absolutamente. Isso está absolutamente correto. O Paquistão elegeu um governo de esquerda, e esse governo de esquerda foi derrubado, e o primeiro-ministro de esquerda foi enforcado. Ele foi executado em um julgamento de fachada, que agora é considerado assassinato judicial. E os americanos ficaram perfeitamente satisfeitos em apoiar o ditador militar que derrubou Bhutto, o executou, o apoiou por 11 anos e mudou completamente o rumo do Afeganistão e do Paquistão ao fazer isso. Aliás, todo ditador que o Paquistão já teve sempre foi apoiado pelos Estados Unidos da América. Os indianos podem pensar que amamos nossos ditadores, mas isso não é verdade. Na verdade, são os americanos que amam nossos ditadores, e nós sempre fomos contra eles. Sempre lutamos contra eles, seja Ayub, Yahya, Zia ou Musharraf. Eu compus minhas músicas basicamente contra a ditadura do general Musharraf. Então os ditadores nunca foram populares no Paquistão. Essa é a realidade. Tivemos 11 anos de lei marcial de extrema-direita neste país e, com financiamento americano, houve o desenvolvimento dessas organizações de direita. E então, em 1988, quando a JKLF basicamente começou, quando a insurgência teve início na Caxemira, e a JKLF estava liderando essa insurgência em particular, o Paquistão decidiu que enviaria seus jihadistas e marginalizaria a JKLF, trazendo a Harkat al-Mujahideen, depois a Jaish-e-Mohammed, depois a Lashkar-e-Taiba, e assim por diante para o centro das atenções. E essa história, acredito, também é bastante conhecida. Mas é claro, isso teve um impacto muito negativo na luta caxemira, porque era uma força de procuração do Paquistão. Enquanto isso, acredito que o que os caxemires realmente querem é sua própria autodeterminação nacional, em vez de se tornarem uma força de procuração tanto da Índia quanto do Paquistão. Quero dizer, eles têm sua própria luta independente. Então, isso, na minha opinião, teve um impacto muito negativo. Na verdade, eu diria que teve um impacto extremamente negativo sobre o movimento da Caxemira, que em 88, sob o JKLF, era, na verdade, um movimento secular. Se tivesse continuado com bases seculares, então a extrema-direita dentro da Índia também não teria tido a oportunidade de rotulá-lo como um movimento terrorista, muçulmano, extremista e tudo mais.
Muitas vezes, essas ações, movimentos que podem estar lutando por causas muito justas, quando tomam atitudes desse tipo, quando matam civis inocentes, quando matam crianças, acabam minando a própria luta. Eles minam a legitimidade dessa luta. E eu acho que, de certa forma, eles destroem essa luta. Então, mesmo, por exemplo, causas muito legítimas, se você toma ações contra civis inocentes, até mesmo causas muito legítimas podem ser prejudicadas. Na verdade, se você olhar para a história dos movimentos de libertação nacional, Vietnã, ou Cuba, ou China, ou Coreia, ou onde for, os imperialistas sempre queriam que os movimentos de libertação nacional tomassem esse tipo de ação para que os imperialistas pudessem dizer: os argelinos são criminosos cruéis, e é por isso que precisamos esmagá-los. Então esse tipo de ação é extremamente perigoso e destrutivo, até mesmo para movimentos e reivindicações nacionais legítimos. E é por isso que não devemos ter absolutamente nada a ver com eles. Devemos dizer de forma clara e inequívoca que não temos relação alguma com essas ações ou com as organizações que as realizam, mas que condenamos essas ações e condenamos as organizações que as realizam. Mas dito isso, condenar uma ação ou organização que a executa é completamente distinto de nossa compreensão do que está acontecendo com o povo da Caxemira como um todo, ou com o povo do Baluchistão como um todo, ou com quaisquer desses movimentos, onde quer que estejam, como um todo. Portanto, organizações podem realizar ações que são terroristas e contra pessoas inocentes. E isso pode ser terrível, mas não se pode, com base nisso, descartar a situação geral ou as demandas legítimas desses movimentos nacionais em particular. Vou dar outro exemplo que pode atrair pessoas que têm empatia pela Palestina. A luta palestina já dura muito tempo, e várias organizações palestinas, especialmente o grupo Abu Nidal, em determinado momento, recorreram a formas de violência deliberadamente terroristas contra os israelenses. E isso acabou sendo muito contraproducente, na verdade, para a causa palestina. Há muitas pessoas que acreditam que, na verdade, o Comando Geral de Abu Nidal foi deliberadamente criado ou apoiado pelo Mossad para minar a causa palestina. Então esse argumento existe. Mas, de qualquer forma, o ponto é que movimentos de libertação ganham legitimidade quando realmente lutam pelos pobres, oprimidos e marginalizados. E eles perdem legitimidade quando realizam ações que têm como alvo civis inocentes. Isso acontece em todo o mundo. Mas nós da esquerda precisamos distinguir entre essas duas coisas. Então, embora por um lado eu sempre tenha me oposto, mesmo em relação ao movimento palestino, à morte de civis inocentes, é preciso dizer, sim, sou contra a morte de civis inocentes. Mas a questão da Palestina não se restringe a essa organização específica ou a esse problema. Portanto, isso não tem relação com a minha análise da questão em geral. Isso também é verdade para o Baluchistão, por exemplo, onde o BLA matou muitos punjabis. Reconheço que há uma questão séria no Baluchistão que precisa ser abordada. E sou completamente contra a morte de civis inocentes, como feito pelo BLA. Mas essa é apenas uma organização. A questão do Baluchistão continua em aberto. É o mesmo com a Caxemira, ou com a Palestina, ou com a Argélia quando lutava por sua independência, e assim por diante. Então, acho que essas duas coisas precisam ser mantidas separadas analiticamente em nossas mentes. A questão geral da Caxemira, do Baluchistão, da Palestina, ou de qualquer movimento de libertação nacional, e as ações de uma organização específica que afirma agir em nome dessa causa maior, mas que, na verdade, realiza ações que minam o próprio movimento. Para mim, essas são duas coisas distintas. Acho que uma das coisas sobre as quais eu queria te perguntar, especificamente em relação à Caxemira, é que ela se encontra presa entre esses dois enormes estados armados com armas nucleares
e essa enorme militarização ao redor da linha de controle. Isso perpetua o ciclo. A Índia justifica a presença de 1 milhão de militares armados na Caxemira, dizendo que está em guerra com o Paquistão do outro lado da linha. E imagino que haja algum tipo de justificativa semelhante do outro lado também. E o que isso faz é a aspiração, pelo menos para começar, de desmilitarização, o que significaria muito menos desaparecimentos forçados, muito menos repressão em termos de liberdade de expressão, e poderíamos continuar falando sobre isso. É que não há saída para isso. E agora isso também se espalhou para a questão do Baluchistão. Quero dizer, historicamente, uma diferença era que a Índia não fazia parte da questão do Baluchistão. Era uma questão puramente interna. Mas recentemente ouvimos, claro, do Paquistão, que a Índia está se intrometendo lá, e de setores mais radicais na Índia, assim como de altos funcionários de segurança nacional, que agora começaram a mencionar constantemente o Baluchistão na Índia. Claro, a diferença entre a Caxemira e o Baluchistão é que na Índia, ninguém, quero dizer, grande parte dos indianos, nem sabe o que é o Baluchistão. Eles nem saberiam que o Afeganistão e o Paquistão compartilham fronteiras. Eles nem saberiam quem são os Pashtuns. Sim, eu não acho que grandes partes de... Sim, eu não acho. E essa seria uma distinção que eu faria entre a Caxemira e o Baluchistão. Mas sim, recentemente o que estou dizendo é que estamos vendo uma estratégia do Estado indiano de usar o Baluchistão da mesma forma que eles veem o Estado paquistanês usando a Caxemira. Então minha pergunta para você é, falamos sobre independência total, autonomia total e assim por diante depois. Mas pelo menos para começar, não deveríamos falar sobre a desescalada entre Índia e Paquistão, para que possamos começar com a desmilitarização. A partir daí, de fato, o florescimento de movimentos autônomos pela liberdade pode acontecer. O que você pensa sobre isso? Não, eu concordo completamente com você. Sabe, esse é o dilema de quase todos os estados pós-coloniais, Índia, Paquistão, vários outros, que não conseguimos lidar muito bem com os movimentos nacionalistas dentro de nossas fronteiras. Não entendemos esses movimentos e não os administramos bem. Não conseguimos lidar com isso porque somos estados capitalistas neocoloniais. E acho que não se pode realmente esperar que a questão nacional seja resolvida com base em uma sociedade capitalista, onde existe uma filosofia de enriquecer rapidamente. E o lucro é o que move tudo. Onde quer que o lucro seja o que move tudo, você vai ter regiões de um país sendo exploradas por outras regiões do mesmo país. E isso vai acontecer no Paquistão, isso vai acontecer na Índia, vai acontecer onde quer que o capitalismo se espalhe. Isso aconteceu inevitavelmente. E isso gera, mesmo onde não há nenhuma política deliberada de opressão nacional, a desigualdade do capitalismo inevitavelmente gera movimentos nacionalistas em estados neocoloniais. E então, claro, para suprimi-los, porque não podemos realmente enfrentar essas questões sem desafiar essas relações capitalistas. Não podemos. Poderíamos enfrentar essas questões se estivéssemos dispostos a abrir mão dos padrões de exploração econômica em relação a essas regiões dentro de nossas fronteiras. Mas não estamos prontos para mudar essa relação, porque nos beneficiamos dela. Então, como não estamos prontos para mudar essa relação, porque nos beneficiamos dela, a única ação que nos resta é militarizar essas áreas, enviar o exército, reprimi-los, mandar que se calem. E o resultado disso, claro, é que esses movimentos passam a buscar ajuda de fora. É inevitável. Se você se depara com a militarização da sua sociedade, se está lutando por seus direitos econômicos, seus direitos políticos, ou até mesmo por suas liberdades culturais, e de repente descobre que todo o seu território está tomado por soldados, sim, você vai começar a considerar quais são as opções disponíveis. Como posso obter mais assistência? Irã e Iraque fizeram isso por décadas um contra o outro. A questão curda
etc., vem acontecendo no Oriente Médio há muito tempo. Em toda a África, você viu esse tipo de guerra por procuração entre estados, apoiando os movimentos nacionalistas uns dos outros dentro de suas próprias fronteiras. Não há nada de novo nisso. Na verdade, eu diria que é uma condição pós-colonial. É uma condição pós-colonial tão universal que eu quase não conheço nenhum estado que não a tenha experimentado. Nenhum estado na Ásia ou na África que não tenha passado por isso. Pode-se argumentar que os únicos estados que não passaram por isso são, e mesmo assim, temos muitos exemplos. Mas eu ia dizer a América Latina. Mas mesmo lá, você tem os mesquitos, etc., na Nicarágua e muitos outros exemplos. Então essa é uma condição universal dos estados pós-coloniais. E nós não sabemos como lidar com isso, e achamos que estamos lidando com isso através da repressão. E na verdade só estamos piorando a situação. E eu acho, francamente, que as soluções para essas questões estão com a esquerda. A esquerda tem soluções genuínas para essas questões. Em primeiro lugar, eles deveriam alterar a relação econômica entre o que consideraríamos ser o centro e a periferia dentro da própria periferia. Isso seria entre o Paquistão e o Baluchistão, ou entre a Índia e a Caxemira. Nós mudaríamos a dinâmica política entre o centro e a periferia ao conceder uma autonomia ampla e maior. Todo governo que assumiu tentou reduzir essa autonomia. Os socialistas iriam na direção oposta. Eles aumentariam essa autonomia. Nós criaríamos sistemas de igualdade econômica, social, política e cultural. Todas essas coisas mitigariam e destruiriam a base da desconfiança nacional, do ódio nacional entre as pessoas e promoveriam a união. Mas eu acho que os governos capitalistas não são capazes de fazer isso, porque se baseiam em uma fundação econômica de exploração das pessoas comuns, das regiões e países mais fracos, das nações, nacionalidades, etnias, castas, classes e assim por diante. É um mundo cão. E em um sistema cão é inevitável que haja conflito. Tem um livro aqui atrás, é um livro maravilhoso, chama-se Civilização Capitalista. É um livro, mas se chama Civilização Capitalista do Conflito. É isso que ela é. Ela gera conflito. Nós celebramos o conflito. Se você é um neoliberal, você celebra o conflito dizendo que a economia funciona melhor quando estamos competindo uns com os outros. Quando estamos em conflito. A economia internacional funciona melhor quando estamos competindo uns com os outros, quando estamos em conflito. Celebramos o conflito em todos os lugares. Então, é surpreendente que as nações dentro de nossas fronteiras também estejam em conflito umas com as outras. Estamos comemorando isso o tempo todo. Estamos comemorando isso na forma de nacionalismo. É algo juvenil, é o que é. E eu acho, não estou dizendo que a competição é sempre algo ruim, mas estou dizendo que transformamos isso em um fetiche sob o capitalismo. E o resultado, claro, é que não estamos olhando para o que temos em comum. E é exatamente aí que precisamos olhar. E isso eu acho é algo que a esquerda na Índia e no Paquistão pode fazer. Eles podem realmente resolver a questão nacional nesses países do terceiro mundo. Não acho que a direita consiga fazer isso. Acho que a direita só vai agravar a situação, seja falando da Índia ou do Paquistão. E quando eles agravam a situação, esses movimentos inevitavelmente buscam apoio em outros países, etc. E isso não é necessariamente algo bom para esses movimentos. Francamente, não é bom para esses movimentos, porque eles se tornam movimentos de fachada. E então, décadas depois, ou muitos anos depois, eles descobrem que foram usados de forma ruim. E aí se sentem ressentidos e assim por diante. Já vimos isso, tudo isso já aconteceu em várias partes do mundo. Então, não acho que seja necessariamente bom que eles se tornem movimentos de fachada. Mas acho que o que vimos do Estado indiano e também do Estado paquistanês é justamente essa negação total de que existe algum problema. Não há problema na Caxemira. Não há problema algum no Baluchistão. Tudo o que aconteceu na Caxemira, toda a culpa é do Estado paquistanês. Não há nada de errado que o Estado indiano tenha feito em relação à Caxemira.
Tudo o que fizemos. Fomos anjos para os caxemires. E exatamente a mesma atitude é adotada pelo Estado paquistanês. Somos tão bons para os baluches. Nunca fizemos nada de errado com os baluches. Sabe, somos apenas anjos e eles simplesmente não entendem. E eles fazem indios. E são os indianos os responsáveis por tudo que o errado no Baluchistão. भाई यार as we say अपने दामन में भी झांको जरा देखो what have you been doing for the last 70 80 years. O que vocês têm feito nos últimos 70, 80 anos? Nessas regiões, você encontrará a resposta para por que as pessoas olham para fora se examinar o que tem acontecido dentro da Índia e dentro do Paquistão. Você encontrará a resposta. Não é tão complicado assim, é? Você só precisa tirar essas vendas que as narrativas estatais criam e realmente examinar o que aconteceu na história. Outra coisa, professor Raman, sobre a qual eu queria lhe perguntar, é o que na Índia vocês chamariam de múltiplos centros de poder no Paquistão. Basicamente, você tem os militares de um lado e o governo civil do outro. Claro, há uma dimensão interna nisso. Quero dizer, qualquer forma de governo militar seria extremamente prejudicial para a política democrática. Esse é um conjunto de questões. Mas o outro conjunto de questões diz respeito à relação entre Índia e Paquistão. Existe essa ideia, que não é necessariamente verdadeira, mas existe essa ideia de que por causa desses múltiplos centros, os indianos nem sabem com quem conversar. Sim, eu sei. É um argumento tão idiota. Sim, Deus é tão idiota. Também existe essa ideia de que os militares paquistaneses não querem uma resolução de longo prazo, porque isso justifica o poder desproporcional que eles têm. Achei que deveria pedir sua resposta a essas linhas de argumentação na Índia. Claro. Vamos começar pelo primeiro ponto. Já ouvi isso tantas vezes de políticos e da mídia indiana, que toda vez que escuto, só consigo revirar os olhos. Mas você deve conversar com os representantes eleitos pelo povo. Não há mais ninguém com quem você possa ou deva conversar. Esse é o ponto fundamental entre os estados. Nós, o povo do Paquistão, elegemos certas pessoas para nos representar, certo ou errado. Se são boas ou más pessoas, isso é outra questão. Mas não existe mais ninguém que tenha o direito legítimo de representar o povo do Paquistão, além dos representantes eleitos pelo povo. Só porque existem vários centros de poder, não significa que você tem o direito de conversar com todos eles, pelo amor de Deus. Existem vários centros de poder nos Estados Unidos da América, mas você deve conversar com os representantes eleitos dos Estados Unidos da América. É assim que as coisas funcionam. Existem vários centros de poder em todos os países do mundo. Mas se você quiser falar com o Paquistão como um todo, se quiser falar com os Estados Unidos como um todo, se quiser falar com qualquer país, fale com os representantes eleitos do povo. Você não deve agir pelas costas dos representantes eleitos do povo e conversar com qualquer outro centro de poder. Porque ao fazer isso, você está minando a democracia do seu vizinho daquele país. E se você mina a democracia naquele país, você também paga o preço por minar essa democracia. A paz entre a Índia e o Paquistão só pode ser consolidada consolidando a democracia no Paquistão. E a democracia só pode ser consolidada no Paquistão se você reconhecer, se a comunidade internacional reconhecer, que não vamos conversar com ninguém além dos representantes eleitos do povo do Paquistão. É aí que a responsabilidade termina. Se começarem a fazer isso, as coisas vão melhorar no Paquistão. E não é só a Índia, aliás. O maior, claro, você sabe, o principal culpado, responsável nesse sentido, são os Estados Unidos da América, que deliberadamente contornaram os representantes eleitos do povo repetidas vezes na história do Paquistão e incentivaram o exército paquistanês a derrubar o governo. Você sabe, isso é bem conhecido. E, portanto, são eles os principais responsáveis por isso.
Mas você não quer seguir esse caminho porque já viu os resultados disso para o Paquistão, assim como para a Índia, para a região e para o mundo. Então não há mais ninguém com quem conversar. Por favor, tire isso da sua cabeça. Só existe um grupo com quem conversar e só existe uma instituição com quem conversar, que são os representantes eleitos do povo. E a SWD Termoka. Parem com esse argumento ridículo. Com quem devemos falar? Falem com o primeiro-ministro. É isso. É algo simples. A segunda coisa é que o exército não está interessado. Isso também está totalmente incorreto. No período de Musharraf, tivemos um diálogo abrangente entre o exército do Paquistão e o exército da Índia, inteligência paquistanesa e inteligência indiana, e criamos uma força-tarefa conjunta para combater o terrorismo. Aceitamos vários documentos que diziam que não tentaríamos alterar a linha de controle. Iniciamos serviços de ônibus. Começamos corredores sem visto para Kartarpur, etc, etc. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Existe uma longa história desse tipo de acordo. Mas esses acordos, sempre que são feitos, são seguidos quase imediatamente por ataques terroristas na Índia. E o objetivo desses ataques terroristas é minar e enfraquecer esses acordos, certo? Esse é o verdadeiro propósito. Toda vez que tivemos um acordo, houve um ataque terrorista logo depois desse acordo. O que aconteceu no ataque ao parlamento? Foi logo após Musharraf realizar a cúpula de Agra. Logo depois disso, Masood Azhar e outros decidiram, ok, vamos atacar o parlamento indiano. Veja o ataque de Mumbai. Foi para minar o diálogo abrangente que Musharraf havia iniciado. Agora, ele era o chefe do exército lá. Ele estava representando o exército. E ele estava pronto para fazer isso. E então, ocorreu o ataque do Lashkar-e-Taiba em Mumbai em 2008. Por quê? Porque eles queriam destruir o diálogo abrangente que estava acontecendo entre Musharraf e o governo naquela época. Acho que os indianos precisam entender isso. Existem forças poderosas também na Índia que gostariam de minar qualquer tipo de normalização das relações entre Índia e Paquistão. Acho melhor que você fale sobre isso, em vez de eu falar, porque aí as pessoas vão ficar nacionalistas e dizer, como você ousa e assim por diante. Melhor que você fale sobre isso. Mas nós sabemos quais são esses casos. Todo mundo sabe quais são esses casos. Eles também fazem coisas semelhantes para minar qualquer oportunidade de desenvolver a paz entre o Paquistão e a Índia. Então, há uma minoria no Paquistão e há uma minoria dentro da Índia que quer sabotar o processo de paz. E eles realizam essas ações violentas justamente para atrapalhar esse processo. O exército paquistanês, estou dizendo, se você olhar para a história, já esteve várias vezes disposto não apenas a conversar sobre a paz, mas também a discutir a criação de forças-tarefa conjuntas de inteligência contra o terrorismo. Então esse tem sido o caso no contexto do Paquistão, porque eu acho que também há uma reavaliação. As pessoas precisam entender que há uma reavaliação no Paquistão também. A reavaliação no Paquistão é que há uma parcela substancial dos representantes eleitos paquistaneses, eu diria a maioria, uma maioria clara nesse caso específico, e uma parte significativa do estamento militar e da burocracia do Paquistão, além do aparato estatal como um todo, seja lá como você queira chamar, que acredita que a guerra com a Índia agora é uma perda de tempo, que precisamos de paz com a Índia, que devemos ter com a Índia e que devemos deixar o status quo como está, sem nos envolver em projetos jihadistas além da fronteira e assim por diante. Então, há muitos que apoiam essa ideia. Mas sabemos que quando as coisas entre governos avançam, elas avançam, em primeiro lugar, devagar, não seguem uma direção linear. Avançam e retrocedem, porque governos não são como indivíduos. Mesmo governos e sociedades não têm uma vontade unitária. It's your topic telling. Em qualquer lugar do mundo, não acontece do líder dizer algo e todos concordarem. Quando isso acontece no mundo, não acontece.
Mesmo que o líder diga algo, sempre haverá várias pessoas que dirão, não, não ria. Por isso é preciso abordar toda essa questão da paz entre Paquistão e Índia com muita paciência. Entendendo que haverá pessoas, os paquistaneses precisam entender que haverá pessoas na Índia que vão querer minar esse processo. E temos que trabalhar pacientemente com as pessoas na Índia que são a favor da paz com o Paquistão. E precisamos fortalecê-las de tal forma que, na verdade, a força dos belicistas na Índia diminua. E vice-versa, os amantes da paz da Índia precisam entender que devem trabalhar com as pessoas pró-paz no Paquistão. Esse processo também será prejudicado por pessoas que querem sabotá-lo, por uma minoria que tomará ações deliberadas para sabotar e inviabilizar qualquer movimento em direção à paz. Precisamos ser cuidadosos sobre como agimos nesses círculos. Precisamos ser pacientes e cautelosos em nossas ações. Não devemos reagir impulsivamente uns contra os outros quando ocorrerem situações que tentem minar esses processos entre nossos dois países. Peace processes between our two countries. Quero encerrar fazendo uma pergunta sobre os caminhos a seguir. Mas muito brevemente antes disso, gostaria de perguntar sobre a geopolítica mais ampla desta região. Estamos definitivamente em uma nova situação de Guerra Fria, onde o conflito entre os Estados Unidos e a China está crescendo em uma escala que nunca vimos antes. Eu realmente acredito que uma Ásia do Sul autônoma e cooperativa é extremamente importante, mais do que nunca. Caso contrário, seremos engolidos por essa nova Guerra Fria. Isso talvez seja mais importante para a Índia do que para o Paquistão. Mas acho que está relacionado, porque se a relação entre Índia e Paquistão não se normalizar, então há uma tendência maior de que a relação entre Índia e China piore como consequência. E então os Estados Unidos estão demonstrando mais interesse na região por seus próprios interesses, para usar a Índia como um contrapeso à China. Se você pudesse nos contar um pouco sobre isso, porque como você disse, os caças, os mísseis, os sistemas de defesa aérea, os drones, todos são comprados e adquiridos do exterior. Quero dizer, a Índia compra em grande parte da Rússia. O Paquistão compra quase tudo da China. A Índia é o segundo maior importador de armas. O Paquistão é o quinto maior importador. Temos bases industriais muito fracas e níveis extremos de pobreza em ambos os lados. Então, o que deveríamos estar focando é em nosso desenvolvimento e, para isso, uma Ásia do Sul autônoma e cooperativa. Se você pudesse nos contar um pouco sobre isso, quais são seus pensamentos a respeito? Obrigado. Essa é uma pergunta muito importante. Eu diria que a Índia historicamente adotou uma posição de não alinhamento em relação à Grande Guerra Fria que ocorreu de 1945 até 1991. Acho que Paquistão e Índia novamente deveriam ser não alinhados nessa nova Guerra Fria. Não devemos nos tornar peões dos Estados Unidos para lutar contra a China e também não devemos nos tornar representantes da China em sua luta contra os Estados Unidos. Colocando dessa forma, não queremos ser representantes na rivalidade de superpotências de ninguém, porque temos nossos próprios problemas para resolver. E por isso, acho que devemos começar fortalecendo a construção de confiança. Devemos adotar medidas de construção de confiança dentro do sul da Ásia. Devemos reviver a SAARC. Devemos retomar o comércio entre Índia e Paquistão, normalizar as relações, desenvolver medidas de construção de confiança e assim por diante, e ficar completamente fora de planos para minar a China ou qualquer coisa desse tipo. Apenas fiquem longe de tudo isso. Apenas deixem para lá. Não estamos em posição alguma de nos envolver nesse tipo de confusão, na minha opinião. É isso que eu sugeriria em relação ao Paquistão, à Índia ou ao sul da Ásia. Mas dito isso, acho que também gostaria de acrescentar que no que diz respeito aos Estados Unidos e à China, me pego pensando que os Estados Unidos não estão prontos para realmente permitir que qualquer outro poder global seja sequer um concorrente pacífico de seu próprio poder.
É isso que parece que os Estados Unidos estão fazendo no momento ao aumentar tarifas e assim por diante. Quero dizer, isso é algo bastante separado do sul da Ásia, porque no sul da Ásia temos duas potências nucleares e uma população enorme. Então, para o sul da Ásia, eu diria, apenas para os estados do sul da Ásia, fiquem bem longe desse conflito todo. Mas se eu deixar o sul da Ásia de lado e apenas analisar o que está acontecendo no mundo como um todo, eu diria que o que Trump fez, ao aumentar essas tarifas e todo o resto, iniciando essas guerras tarifárias, etc., eu acho que é absurdo, francamente, porque você não consegue competir. O Ocidente como um todo criou todo esse paradigma sobre como iríamos competir, que não teríamos tarifas, que teríamos a OMC, que teríamos competição livre, que teríamos isso, que teríamos aquilo. Mas quando você começa a perder nessa competição livre que você mesmo vem ensinando ao mundo nos últimos 100 anos, deveria haver livre concorrência. Vocês têm ensinado isso para todo mundo. Já está até saindo pelo nosso nariz. Vocês têm enfiado isso goela abaixo da gente, como se fosse tortura por afogamento. Mas é interessante que, quando vocês começam a perder com base nas regras que vocês mesmos criaram, mudam as regras. Quero dizer, é insano. Acho que isso precisa ser criticado. Então eu separaria essas coisas nessas dimensões. Com relação a manter a paz entre Índia e Paquistão, o melhor caminho é ficar longe da nova Guerra Fria. Porque se nos envolvermos nisso, aí você tem razão. As implicações regionais disso podem ser muito negativas. E eu não quero ver as implicações regionais disso, no sentido de começarmos a competir e brigar. Somos dois estados com armas nucleares, e eu não quero ver Paquistão e Índia em guerra sob nenhuma circunstância. A paz é a prioridade máxima para mim. Portanto, o melhor caminho para a Índia e Paquistão é dizer um ao outro: vamos nos manter afastados desse problema e dessa questão, e vamos desenvolver melhores relações entre nós. Não vamos usar essa nova Guerra Fria para fazer o que fizemos na antiga Guerra Fria, que foi usá-la para minar um ao outro. Não vamos fazer isso. Não que isso fosse a única coisa acontecendo. Havia muito mais acontecendo durante a antiga Guerra Fria. Mas isso certamente fez parte da questão. Então vamos não cometer os mesmos erros do passado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu diria que deixando isso de lado, deixando a região de lado como um todo, eu diria que o Ocidente foi exposto em dois aspectos principais. O primeiro foi na questão dos direitos democráticos e dos direitos humanos em relação à Palestina. Vocês têm nos ensinado sobre direitos democráticos e direitos humanos e têm carregado esse fardo do homem branco sobre os ombros, dizendo ao resto do mundo que precisamos copiá-los. Mas quando se trata de vocês mesmos e de seus próprios preconceitos, etc., vocês permitem que os piores tipos de massacres ocorram diante de seus olhos sem punição. Na verdade, vocês os recompensam, vocês os apoiam. Então, os direitos humanos só são importantes quando é contra a União Soviética, ou contra a China, ou contra seus inimigos. Mas quando se trata de seus próprios aliados, eles podem cometer qualquer violação de direitos humanos sem consequências. Acho que essa é uma questão enorme, que a comunidade mundial precisa abordar. Cada pessoa precisa se envolver nisso, no Paquistão e na Índia também. Sem escalar a situação no sul da Ásia, por favor. E o segundo ponto é a questão de toda a estrutura econômica que vocês têm ensinado a todos. Privatizar, acabar com todos os controles de preços. A Índia está dizendo, acabem com os controles de preços, competição livre, acabem com as tarifas, acabem com as barreiras, acabem com as regulações sobre os bancos, acabem com isso, acabem com aquilo. E então vocês terão competição livre. E quando houver competição livre, a empresa mais eficiente vai se destacar, e isso vai gerar competição, e a competição vai gerar inovação, etc, blá blá blá. E então, quando há um país inovando e claramente avançando na corrida, vocês dizem, não queremos competição livre.
Tarifas, mantenham-nas. Regulem os preços. Restringam os bancos ou o movimento de capitais. O que é isso? Sabe, é competição livre quando beneficia vocês e é protecionismo quando não beneficia. E são direitos humanos quando isso te beneficia, e é genocídio quando não te beneficia. Quero dizer, o que é isso? Isso é uma hipocrisia total, e foi exposta diante do mundo. Acho que as pessoas na Índia, no Paquistão e em todo o mundo estão cada vez mais reconhecendo isso, que quando os Estados Unidos ou o Ocidente como um todo falam sobre essas questões, fazem isso de uma maneira totalmente interesseira. Seus motivos são inteiramente egoístas. Se os beneficia, a democracia é ótima. Caso contrário, a ditadura é ótima. Se os beneficia, o livre mercado é ótimo. Caso contrário, o controle de preços e as tarifas são ótimos. Os estados colocam seus interesses acima de qualquer princípio. É isso que vemos no mundo hoje. Quero terminar perguntando a você sobre o caminho a seguir no curto prazo. Discutimos muito sobre o longo prazo, mas no curto prazo eu acho que, claro, o cessar-fogo na linha de controle deve ser rigorosamente cumprido por ambos os lados. Quero dizer, isso, na minha opinião, é absolutamente necessário. Mas também existem outras medidas punitivas que deveriam ser restabelecidas. Os vistos foram cancelados. Existe basicamente na Índia e Paquistão no momento. Na verdade, essas são coisas muito pequenas. Então, o maior tratado de águas... Sim, esse é o principal assunto para nós paquistaneses. Então fale sobre isso. Eu queria que você falasse sobre isso porque acho que existe essa percepção na Índia, quando se trata do Tratado das Águas do Indo, de que os recursos hídricos são efetivamente soberanos de um país. Mas quando se trata do Brahmaputra, no Nordeste, eles diriam que não é da conta da China. A Índia diria que não é da conta da China. A China pode construir um reservatório nas nascentes do Brahmaputra, porque seus recursos hídricos não soberanos. Mas quando se trata do Indo, parece que a Índia pode fazer o que quiser. É apenas nossa incapacidade de construir grandes barragens e reservatórios que está nos segurando. Caso contrário, em termos de direitos e ideias políticas, poderíamos ter feito qualquer coisa para punir. E isso é atroz. É uma violação dos direitos humanos, uma violação internacional, uma violação de todos os tipos de leis e normas internacionais. Então, se você puder encerrar falando um pouco sobre, ou nos dando a visão paquistanesa sobre o compartilhamento das águas do rio Indo. Bem, eu acho que agora que o cessar-fogo foi aceito, esperamos que ele se mantenha, queremos que se mantenha, e vamos pressionar para que isso aconteça. A principal preocupação não será vistos e afins, ou atrizes e atores indo e vindo. Isso é uma preocupação muito secundária, na minha opinião. A principal preocupação após isso é o Tratado das Águas do Indo. Na verdade, o BJP vem dizendo há cerca de 1 ou 2 anos, quase 2 anos agora, que quer renegociar o Tratado das Águas do Indo. Então, Pahalgam não foi o motivo para eles fecharem o Chenab. Foi apenas o gatilho que permitiu que fizessem isso. Na verdade, eles já queriam fazer isso desde antes. E quero dizer, está registrado, você pode conferir. Eles vêm dizendo ao Paquistão, queremos renegociar isso. E por aí vai. Então, isso não é negociável, na minha opinião, porque isso implicaria em um enorme estresse hídrico no Paquistão. Milhões de pessoas sofreriam se fizéssemos algo desse tipo. O Paquistão já é um país extremamente afetado pela escassez de água. Falta água e tudo mais. E há disputas por água acontecendo no Paquistão entre províncias e entre regiões de montante e jusante. Existem muitas questões que precisamos resolver em relação à água. E fechar o rio mostra algumas coisas. Primeiro, o que isso tinha a ver com os terroristas? Absolutamente nada. Se você fecha a água, mostra que o Estado indiano estava tentando prejudicar a economia do Paquistão. Eles realmente não se importavam com isso.
Se você quer pegar as 4 pessoas, vá lá e prenda esses malditos terroristas. Mas por que punir milhões de camponeses que trabalham nos campos fechando a água para eles? Isso é terrível. Isso é uma espécie de punição coletiva. Então eu acho que o Tratado das Águas do Indo precisa ser restaurado. Essa é a maior prioridade para o Paquistão. E isso não é verdade apenas para o governo do Paquistão. Isso é verdade para o povo do Paquistão. Existe uma demanda do povo do Paquistão. Olha, vocês não podem cortar nossa água, pelo amor de Deus. O que vocês querem fazer? Querem que a gente... É isso que vocês querem. Então isso não é algo viável. Temos esse Tratado das Águas do Indo desde os anos 1960, meio século, mais de meio século. E passamos por várias guerras e não desafiamos isso. E isso é algo ótimo. Isso mostra que vai haver confiança entre nós. Não vamos tentar, economicamente, não vamos tentar fazer vocês passarem fome. Não vamos tentar fazer vocês morrerem de fome e sede. Não vamos fazer isso. Então isso é um nível básico de confiança. Mas o BJP está dizendo, sabe de uma coisa, talvez a gente só possa deixar vocês passarem fome. Isso nem chega a ser um nível básico de confiança entre os dois países. E você tem 2 países armados com armas nucleares. O que vocês estão pensando? O que vocês estão pensando? O Estado paquistanês não é, sabe, um Estado falido. Por favor, tire isso da sua cabeça. Não acredite nas suas próprias mentiras e propaganda. É um Estado muito poderoso. É um dos estados mais poderosos do mundo. Eles têm um exército enorme. Eles têm 600 mil soldados regulares, têm força aérea, têm marinha, têm armas nucleares, têm mísseis, têm um exército bem treinado. Não cometa o erro de pensar que este é um país onde o Estado está desmoronando, que vai haver um golpe militar ou que todo mundo está brigando entre si. Por favor, pare de acreditar nas suas próprias mentiras. Não é esse o caso. Eu trabalho todos os dias como ativista político contra o sistema. Eu sei exatamente qual é a situação. Não há golpes acontecendo neste país. Não há colapso do Estado aqui. Este é um Estado muito poderoso. Tente enfrentá-lo. Você vai descobrir. É um Estado muito poderoso. Você está vivendo em um mundo de ilusões ao pensar que o Estado vai ruir ou algo do tipo. Ele ruiu quando você atacou? Não ruiu, certo? Ela revidou. Ela contra-atacou. Você atacou. Ela revidou. E acredite, não é como se eles não tivessem capacidade para mais. Eles poderiam ter continuado, sabe? Então, por favor, pare com essa loucura. Esse é um Estado poderoso, um Estado com armas nucleares. Você vai cortar a água, o que você acha que vai acontecer? Você está criando, está convidando o caos. Então não faça isso. Converse na mesa, discuta, etc. Cheguem a um acordo mútuo. Essa é a maneira de lidar com isso. Caso contrário, você vai criar caos na rão. Não faça isso. Eu recomendaria fortemente que o Tratado das Águas do Indo não fosse violado de forma alguma. Ele deve ser restaurado adequadamente sua posição original. Eu só acrescentaria que mesmo se o Estado paquistanês não fosse poderoso, não acho que qualquer país tenha o direito de decidir unilateralmente sobre o uso da água. Claro, é totalmente inaceitável do ponto de vista ético. Mas mesmo assim, estou dizendo que isso já é um fato, que é totalmente errado do ponto de vista ético. Mas estou dizendo que do ponto de vista da Realpolitik também é um grande erro. Você está cometendo um erro enorme aqui. Mesmo do ponto de vista da Realpolitik, você está convidando problemas. Você viu as imagens do que estava acontecendo no Paquistão quando esses drones sobrevoavam nossas cidades? Não sei se os indianos viram essas imagens. As pessoas saíram com suas armas, espingardas e outras munições que tinham e começaram a tentar derrubar esses drones no céu. Uma pessoa até afirma que realmente derrubou um dos drones. Você viu aquelas imagens? Veja, o que acontece quando você ataca outro país dessa forma é que o povo desse país vai se unir para revidar. Se você encurrala alguém, essa pessoa vai se unir para lutar de volta. Então, cortar a água de um país inteiro,
O que você acha que vai acontecer? Você acha que o Estado vai colapsar? Ou acha que as pessoas vão se unir e dizer não, queremos lutar pela nossa água? O que você acha que vai acontecer? Só pense nisso de um ponto de vista realista. Mesmo que você não aceite o argumento ético, quero dizer, espero que aceite o argumento ético, mas mesmo que não aceite, ainda assim é uma jogada muito, muito ruim. It's still just a really, really bad move, and you're inviting chaos. E você está convidando o caos, a guerra e problemas na região se fizer isso. Por favor, não faça isso. Precisamos de paz na região. Precisamos de desenvolvimento pacífico, ciência, tecnologia e crescimento. E a Índia está crescendo. Então, por que você iria querer provocar esse tipo de problema e criar dificuldades para si mesmo? Vocês estão crescendo tão rapidamente. Continuem crescendo. Nós também vamos tentar alcançar vocês. E apenas nos deixem em paz. Deixem o Tratado das Águas. Deixem-nos cuidar de nossos próprios assuntos. Queremos deixar vocês cuidarem dos seus próprios assuntos. E ambos os países deveriam competir apenas no campo da educação, crescimento, prosperidade e direitos democráticos. Só isso. Caso contrário, apenas deixem um ao outro em paz. Pelo amor de Deus. Essa é a solução. Essa é a fórmula. Não usem a Guerra Fria um contra o outro. Não façam isso. Não usem a água como arma um contra o outro. Não usem armas um contra o outro como armas. Apenas deixem pra lá. Nós temos nosso próprio país, vocês têm o de vocês e agora vamos apenas desenvolvê-los. É isso que precisamos fazer. E parem de pensar que vamos tomar aquele território e vocês vão tomar esse território e vamos destruir aquela parte. O que vocês estão fazendo? Parem com isso. Foquem no verdadeiro trabalho de dar direitos democráticos e prosperidade ao seu povo. E vocês falharam nisso. Vocês têm uma pequena elite que controla. Tipo, vocês têm 10% controlando cerca de 64% dos recursos econômicos do Paquistão. O 1% mais rico controla, tipo, 1/3 a 40% dos recursos econômicos da Índia e do Paquistão, respectivamente. Essa é a sociedade que vocês têm. Essa é a realidade. Mudem isso. Criem uma sociedade mais igualitária. Foquem nisso. O que vocês estão ganhando com isso? Nada. Vocês só vão se destruir. Olhem o que Irã e Iraque fizeram. Lutaram entre si por uma década. Quem se beneficiou com isso? Ninguém além dos Estados Unidos da América. Vocês brigam entre si. Índia, Paquistão, brigando entre si. Acreditem, nós não vamos nos beneficiar. Outros vão se beneficiar. Outros vão se beneficiar às nossas custas. Então sejam inteligentes. Parem de brigar. E apenas respeitem as fronteiras e a soberania nacional um do outro e sigam com o trabalho de desenvolver seu país. Só isso. Professor Raymond, fico feliz que tenhamos nos encontrado após o cessar-fogo, mesmo que estivéssemos planejando nos encontrar antes do cessar-fogo, para que houvesse mais sanidade e pudéssemos falar sobre questões mais antigas, em vez de decidir quem derrubou quantos aviões, mísseis e drones. Muito obrigado por isso. E sim, tenha um ótimo resto de dia. Vou te enviar o link assim que fizermos o upload. Muito obrigado. Foi um prazer receber este tweet. Fico muito feliz por ter sido convidado. Muito obrigado. Claro, se cuide. Tchau. Take care, bye. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado construir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.